E vamos então apresentar as nossas convidadas. Andréa Queiroz, historiadora da UFRJ desde 2009, diretora da Divisão de Memória Institucional do Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ desde 2011, membro da Comissão da Memória e Verdade da UFRJ desde 2018, coordenadora das pesquisas de iniciação científica da CMV UFRJ, membro do Grupo de Trabalho Patrimônio e Cultura para o Plano Diretor da UFRJ de 2030 desde 2020. Muito prazer estar participando e ainda mais para falar sobre um tema que é muito importante na nossa sociedade. Esse ano a gente completa 60 anos do golpe de 64 e não só nas universidades, mas é muito importante que tudo que se produz na academia se reverbere na sociedade, tanto de uma maneira em que a gente consiga levar para as escolas do ensino básico aquilo que a gente está produzindo na academia, mas também das diferentes formas que a sociedade compreenda todos os resquícios ainda presentes do que foi o período autoritário em nossa sociedade. E a gente também está aqui com a Fernanda da Escócia, que é jornalista, professora de jornalismo da UERJ e editora do portal Aos Fatos, que investiga a desinformação. Ganhou menção honrosa no Prêmio Antropologia e Direitos Humanos, concedido pela Associação Brasileira de Antropologia por sua pesquisa de doutorado sobre brasileiros sem documentos, que deu origem ao livro Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documento, publicada pela editora FGV em 2021, servindo de texto motivador para a redação do Enem no mesmo ano. É doutora em História, Política e Bens Culturais pelo CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e mestre em Comunicação pela UFRJ. Se apresenta pra gente, Fernanda. Olá, é um prazer estar aqui. Na verdade, estou falando também com os meus alunos e minhas alunas, então fico muito feliz de estar aqui. Muito importante que a gente esteja aqui para conversar sobre esse tema, e aí a gente quer trazer a perspectiva do papel do jornalismo à época do golpe e hoje também, né? E como o jornalismo cobriu esses 60 anos e hoje que desafios a gente ainda tem. Obrigada pelo convite. Beleza, sem mais delongas, a gente vai entrar logo no nosso assunto para a gente poder conversar sobre esse tema tão importante, né? Bom, o regime político comandado por membros das Forças Armadas vigorou por 21 anos no Brasil, entre 64 a 85. Seu slogan era: Brasil, ame ou deixe-o. Sob o argumento de evitar uma ditadura comunista, no período da Guerra Fria, as Forças Armadas brasileiras realizaram um golpe de Estado em 31 de março de 1964, depondo então o presidente João Goulart, que assumiu em 1961 após a renúncia de Jânio Quadros. Havendo participação de setores importantes do empresariado brasileiro, principalmente ligados a grandes bancos, federações industriais e a imprensa do país, pode-se também entender o período como civil-militar. Esse é o resumo que a gente costuma estudar nas escolas, né? Mas esse período foi muito violento, foi muito além desse militar, enfim, foi um período extremamente complicado na nossa história e que resultou em muitos desaparecidos até hoje, no caso, né? Muitos corpos ainda não foram encontrados e muitos documentos também sumiram, o que dificulta a localização desses corpos. E nessas circunstâncias foi sancionada a Comissão Nacional da Verdade em 18 de novembro de 2011 e instalada oficialmente em 16 de maio de 2012 no governo Dilma Rousseff. E o intuito é investigar as violações dos direitos humanos entre 46 e 1988. E a partir de então, depois dessa comissão nacional, os estados começaram também a promover as suas próprias comissões. A comissão nacional ouviu vítimas, testemunhas, convocou agentes de repressão para prestar depoimentos, promoveu mais de 100 eventos em forma de audiências públicas, sessões de apresentações dos relatórios preliminares de pesquisa, em parceria com comissões da verdade estaduais e organizações da sociedade civil. E aí, Andréa, eu te pergunto, você que é diretora da comissão da UFRJ, você pode explicar pra gente como essas comissões funcionam na prática? Qual a ideia das comissões e como elas funcionam? Então, na verdade, eu sou diretora da Divisão de Memória Institucional. Na comissão, eu participo como membro, né? Como outras pessoas, né? De diferentes áreas do conhecimento. A Comissão da Memória da UFRJ, ela foi criada em 2013, a partir das recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Lembrando que, como vocês citaram, a Comissão Nacional da Verdade, ela começou efetivamente a funcionar e a criar seus grupos de trabalho a partir de 2012, produzindo seu relatório final em 2014 e, a partir desse relatório final, de vários volumes, além de mapear incontáveis vítimas de violação dos direitos humanos com relação aos crimes da ditadura, houve também uma sugestão para que todas as instituições, públicas ou privadas, seja de ensino, pesquisa, ou vários espaços institucionais, de uma maneira geral, fizessem suas comissões. Aquelas que não fizeram, o Ministério Público também cobrou para que isso acontecesse. E no caso da UFRJ, o primeiro momento, né, a gente tem 3 momentos na universidade. O primeiro momento de instalação e a gente tem, como eu falei, 3 diferentes gestões. Nessa primeira gestão eu não participei, eu participei a posteriori. E nesse sentido, de imediato, o primeiro levantamento foi a cassação do título de doutor honoris causa para 2 figuras emblemáticas da ditadura, que foi a do Médici e do Jarbas Passarinho, que naquele momento, né, durante a ditadura, em 1972, quando se estava comemorando os 150 anos da independência, e por conta de um aporte de verbas para que fizesse, né, uma retomada da cidade universitária, né, que fica na Ilha do Fundão, em várias relações políticas, inclusive dos gestores da universidade,
foi concedido com a anuência do Conselho, né, Universitário, esse título de doutor honoris causa. Então, uma ação imediata foi a cassação desses 2 títulos. E, a posteriori, com o desenvolvimento das pesquisas, a participação dos bolsistas de iniciação científica, fizemos um levantamento, seja nos veículos de imprensa, mapeamento do que saiu sobre a universidade durante aquele contexto, ou nos arquivos do DOPS, né, do SNI, no Arquivo Nacional, hoje, né, que se encontra no Memórias Reveladas, fizemos um mapeamento das cassações, especialmente dos docentes, e esse é o meu tema de pesquisa atual na universidade. Eu trabalho sobre a trajetória desses 46 professores que foram cassados durante a ditadura. E o que aconteceu com a vida deles? Qual o impacto da pesquisa, não só da vida deles, mas também na universidade? O que isso afetou em termos de produção científica, da memória científica da instituição? Porque eles levaram suas pesquisas para fora da instituição. Alguns, diferentemente, né, daqueles que tinham umas relações, né, nas relações de poder, ou uma notoriedade acadêmica, infelizmente, alguns a gente conseguiu mapear que entraram no ostracismo e não conseguem retornar para a universidade quando acontece a anistia. Então, nesse cenário, a Comissão da Memória e da Verdade da UFRJ, assim como todas as comissões, eu posso dizer, né, ela tem início, meio e fim, apesar dela ser ainda a mais duradoura, ela ainda existe na instituição, porque a gente ainda tem uma série de problemas a enfrentar, como, por exemplo, o sumiço das atas do Consune de 66 a 73, ou não ter encontrado até hoje a documentação relacionada às assessorias especiais de informação ligadas à Polícia Federal, né, ao SNI, que ficavam ao lado do gabinete da reitoria em todas as instituições para vigiar e patrulhar e, de certa forma, informar os agentes, né, nesse sentido, da atuação, não só do movimento estudantil, mas daqueles professores que permaneceram na instituição. A vigília era constante. A exemplo de vários professores que foram cassados, né, do AI1, Ato Institucional número 1, até o AI5, a gente teve uma série de professores cassados. E nesse sentido, a vigilância sobre eles continuava, mesmo eles estando no exílio. Encontramos vários documentos. Então, assim, mesmo que em algum momento a gente vá fazer o relatório final e entregue para a sociedade, não só para a instituição, mas para a sociedade, esse relatório final da Comissão da Memória e da Verdade da UFRJ, ainda assim há muita pesquisa a ser feita, porque a documentação ainda precisa, não só precisa ser encontrada, ou mesmo na ausência precisa ser analisada essas ausências. É mais ou menos por aí, é um caminho longo a se seguir. Então, Andréia, partindo do princípio assim, das universidades, né? Você falou, resumiu, né, a importância dessas comissões nas universidades, mas qual é o papel, assim, da universidade nessas comissões? Porque não é só a Comissão Nacional e não só as comissões estaduais, mas as universidades também estão fazendo as próprias comissões, né, também estão fazendo suas pesquisas. Qual a importância das universidades nesse assunto, no meio dessas investigações? Primeiro deles, e aí digo como historiadora, é a vontade política dentro dos espaços institucionais e das relações de poder que são estabelecidas. Cada instituição parte de um início diferenciado. No caso da FRJ, por exemplo, partiu de uma inteligência da universidade. Grupos já formados que, de certa forma, foram, né, sofreram essas violências, ou em seus corpos, ou alguns desses professores que participaram desse grupo formador inicial, foram ex-alunos ou da universidade ou do colégio de aplicação da FRJ. Então, eles foram atingidos diretamente. Isso fez com que eles concentrassem entre eles as narrativas, não abrindo para a participação dos servidores técnicos ou dos estudantes, salvo aqueles estudantes que estavam ali selecionados para participarem como bolsistas. Então, eu vejo isso como um ponto, né, uma falha ali que foi tentando se transformar ao longo desse processo. Por exemplo, a UERJ acabou de instaurar a sua comissão, né? E aí é uma tentativa para que não só haja grupos de trabalho diferenciados de várias parcelas da universidade, mas que efetivamente o corpo social em peso da universidade participe, seja docente, técnico ou estudante. E ainda assim, temos que pensar os terceirizados, que nesse processo, lá atrás, a gente tem que lembrar disso. Não havia concurso público efetivo. Então, muitos técnicos, ou melhor, muitos terceirizados vão se tornar técnicos ou até docentes nesse momento sem concurso público, porque havia uma relação de apadrinhamento. Então, quando você mexe institucionalmente, e como eu disse, é uma vontade política, você está mexendo não só na memória da instituição, mas com elementos que depois de um tempo se tornam figuras emblemáticas dentro da instituição, mas que de certa forma podem não ter apoiado o golpe, mas se beneficiaram desse processo. O Rodrigo Pato, historiador da Federal de Minas Gerais, ele fala exatamente desse processo dentro das instituições, dessa negociação, conflito e dessas tensões que vão se formando ao longo desse processo. Vou dar um outro exemplo da UF. A UF, por exemplo, ela, quando fez a sua comissão, partiu do sindicato. O sindicato dos docentes promoveu a Comissão da Memória e Verdade da UF. Houve um grande avanço, inclusive, porque eles encontraram as atas, né, das ASES e das AESES, né, que são essas assessorias especiais de informação, coisa que, por exemplo, na FRJ a gente não encontrou. Mas, por outro lado, como partiu do sindicato e não da reitoria, não houve uma vontade política para caçar os títulos de doutor honoris causa dessas figuras emblemáticas, diferente no caso da FRJ. A reitoria abraçou e apoiou a comissão. Mas, ainda assim, a gente tem uma série de enfrentamentos, como esse que eu falei. É a introdução de parcelas da comunidade acadêmica que, efetivamente, não só promovam pesquisa, mas que sejam, né, escutadas nesse sentido. Você acha que as universidades estão, de uma certa forma, fazendo o papel do governo ao implantar essas comissões? Não diria esse. Eu diria que cada um tem o seu papel. Por exemplo, né, no papel legislativo, né, algumas comissões foram criadas no que se refere, né, à Comissão do Estado do Rio de Janeiro. E o levantamento, né, e o enfrentamento dos vários políticos atingidos nesse sentido. Então a gente tem, e aí, né, no eixo Rio-São Paulo, as suas comissões estaduais tiveram um impacto fortemente para que outros espaços institucionais também fizessem suas comissões. Por quê? Porque alguns representantes legislativos também eram professores dessas instituições ou pesquisadores. A gente pode citar o exemplo no UFRJ, do Josué de Castro, grande, né, professor da universidade, e naquele momento que ele foi caçado primeiro como deputado federal. Depois ele é caçado como professor. Ele vai para a ONU, se torna embaixador do Brasil em diferentes momentos, faz a campanha todo o combate contra a fome, e ele morre no exílio, ele não consegue retornar para o Brasil.
Então a gente também tem todo esse trabalho, e aí voltando, né, à reflexão, de tentar mapear a trajetória desses indivíduos, porque lembrando, por mais que a gente fale de instituição, o ente institucional ele é formado por pessoas, por indivíduos, sejam aqueles que vão estar nesse papel de oposição e de resistência, mas aqueles que vão colaborar. E aí eu volto a refletir, no momento em que a gente toca nessa ferida, a gente também vai lidar com essas pessoas ainda presentes nas diferentes instituições que participaram e apoiaram do grupo. E, muitas vezes, a gente tem um levantamento, aqueles que foram delatores. A gente tem vários nomes daqueles que criaram. E eu vou citar um exemplo agora, já que a gente está chegando nas Olimpíadas. A gente tem uma personalidade esportiva maravilhosa, pioneira, como mulher, como professora na universidade, dá um nome a vários espaços institucionais, mas é uma grande delatora da ditadura, que é a Maria Lenk. Ela faz uma grande listagem de várias pessoas que deveriam ser caçadas. E ela apoia que o Médici receba do título de doutor honoris causa. Então, no momento em que a gente mexe com essas memórias, a gente está mexendo com personalidades importantes, não só para a instituição, mas para a nação. E é o enfrentamento, por isso que eu digo, é vontade também política, vontade de memória e vontade política. Porque no momento em que a gente mexe com essas memórias traumáticas, a gente também está lidando com símbolos que foram, né, de certa forma, referências para várias áreas. E nesse sentido, eu não estou querendo dizer que a referência dela para o esporte vai ser diminuída. Em nenhum momento. Mas ela tem uma referência, da mesma forma que outro representante da nossa instituição, que é o professor Muniz de Aragão, importante ícone, foi ministro da Educação durante a ditadura em 66, importante partícipe da reforma de 68, uma referência intelectual, participou do Conselho Federal de Cultura, e com ele, junto com outras referências, como Pedro Calmon, vão instituir, aí outra pesquisa que a gente faz, né, os lugares de memória da universidade com relação à ditadura. Eles criam, né, o Fórum de Ciência e Cultura, que por sua vez hoje, a Comissão da Memória da Verdade, ela está abrigada no Fórum de Ciência e Cultura, ele é criado em 67, e vai abrigar ali o curso que vai dar origem à educação e civismo, que vai ser reverberado em todas as instituições e chega ao ensino básico, como educação moral e cívica. Então é dentro da universidade que é forjado o curso, né, de educação e civismo. Porque todas as instituições, a partir daquele momento, e depois com a reforma de 68, tem que ter, obrigatoriamente, todos os cursos. A disciplina de estudo dos problemas brasileiros, que nada mais é do que educação moral e cívica para o nível superior. Eu te fiz essa pergunta porque parece que as universidades estão sempre à frente dessas... Sei lá, parece que as universidades que têm a coragem de mexer ali, né, no buraco mais fundo. Parece que, não sei, nossos políticos não estão muito preocupados com essas situações. E, pelo contrário, eu vejo que as universidades, os professores universitários estão muito, não só os professores, né, mas também os estudantes, estão muito mais preocupados em trazer certos assuntos do que, de fato, os políticos que estão aí, né? A gente viveu uma onda, né, de necessidade e vontade. Lembrando que a comissão, isso é importante contextualizar, a comissão, quando ela foi instaurada, foi no governo de Dilma Rousseff. A presidenta Dilma Rousseff, ela foi vítima da ditadura, sofreu tortura. E havia uma vontade política também individual que isso viesse à tona. Acho que ela foi a única, sei lá, política nesse... Então, nesse sentido, é importante dizer que a Comissão Nacional da Verdade é um grande avanço. Muito. E para ela existir, outras comissões anteriores foram necessárias. E aí, justiça seja feita, né? Apesar de eu fazer várias críticas ao processo neoliberal instaurado, inclusive que trouxe muitos reveses para as instituições, mas a gente precisa lembrar que a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos começou no governo Fernando Henrique. Isso é importante ser, né, lembrado. É importante ser lembrado. E no apagar das luzes do governo Bolsonaro, a última coisa que ele fez foi destruir a Comissão dos Mortos e Desaparecidos. E ela tá para ser retomada, né? O ministro Silvio Almeida tem lá, sobre a pasta dele, a retomada da comissão, mas ele está tendo um enfrentamento muito político com relação a isso. E por que ela é importante? Porque a gente tem, como foi citado, vários casos de pessoas. A gente tem na UFRJ, por exemplo, o professor Lincoln, né? Vicário Roque, pai de outra professora importante da casa, a professora Tatiana Roque, que hoje também é política, e que ele foi assassinado, é um dos professores assassinados, doutorado assassinado, e que esconderam, né, isso. Eles buscaram via Comissão da Anistia e Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos as suas ossadas. Então, assim, é uma necessidade em que a sociedade, não só a instituição, mas a sociedade como um todo, as instituições também, continuem promovendo, né, estes questionamentos. Não pode arrefecer. Porque essa é a intenção. Porque qualquer momento que se dê um passo atrás, a horda, né, que permanece viúva da ditadura, exaltando a ditadura, se faz presente. Engana-se aqueles que está tudo apaziguado. Pelo contrário, e é a minha crítica que eu faço a esse momento atual. É necessário, sim, não na ideia de comemorar, mas comemorar no sentido histórico. No sentido de você trazer à tona, fazer uma reflexão, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Porque a gente não tem que se apaziguar com o passado. Porque senão fica um passado que não passa. Porque os crimes que foram cometidos, e muitas vezes silenciados, eles foram silenciados por um propósito. E é bom que a gente esteja falando sobre isso, que a gente possa falar sobre isso, né? Exatamente. Bom, Fernanda, agora falando, assim, num ponto de vista mais comunicacional, a gente sabe que muitos jornalistas, né, assim como outras personalidades, artistas também, foram perseguidos durante a ditadura, mas existe outro fator emblemático nessa história, que é a imprensa. Queria saber de você qual a importância, né, da imprensa na criação do imaginário dentro da ditadura e como a mídia lidava com a censura. São dois passos. Boa tarde, mais uma vez. Olá, pessoal. Acho muito importante a gente conversar aqui sobre o papel, né, a partir da sua pergunta, o papel da mídia, o papel dos jornais, do jornalismo, das grandes empresas de comunicação. Hoje, é consenso, acho que é importante que a gente entenda isso, que a grande imprensa brasileira, ela foi quase unânime ou unânime em apoiar o golpe, tá? Então, até a gente pode dizer isso sem medo de errar, que a maioria dos grandes jornais deu apoio ao movimento golpista, tá? Inclusive alguns que, em 61, chegaram a defender que o Jango realmente tinha que assumir depois da renúncia do Jânio Quadros, né, e o Jânio assumiu. Mas quando chega em 64, eles apoiam esse movimento golpista. Então tem um levantamento aqui, eu trouxe para vocês, posso passar depois o link para vocês, do jornalista Mário Magalhães, e ele lista várias capas de jornais, né, da época, e elas fazem apelos ali pró-golpe, né? Então, por exemplo,
o dia, a fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo, né, falando das manifestações, do que aconteceu no dia seguinte, o Estado de São Paulo, vitorioso movimento democrático. Só aproxima um pouquinho o microfone, por favor. Vitorioso movimento democrático, isso nos dias seguintes, ali, 2 de abril de 1964. O Globo, numa editorial, ressurge a democracia, e muitos outros jornais regionais, né? Então, assim, acho que é importante que a gente entenda que houve um apoio, né, da grande imprensa ao golpe de 64. E isso, à medida que a ditadura vai avançando, acho que é importante também que a gente diga que essa grande imprensa, ela também apoiou o governo, né? Não apoiou só o movimento, ela apoiou depois a política ultraliberal, apoiou medidas muito de endurecimento, né, na questão do tratamento da resistência à ditadura. E aí, assim, haverá, como há em toda a vida, houve lances, né? Então, quando tem o AI-5, em 68, tem uma primeira página muito importante do Jornal do Brasil, uma página célebre, feita pelo jornalista Alberto Dines, já faleceu, naturalmente, em que ele coloca um anúncio, assim, em que ele era um anúncio do Tempo, né? Eu sempre mostro essa página em sala para os alunos, e é um anúncio que fica na primeira página. E o que diz esse anúncio? Que o tempo estava sufocante naquele dia. A temperatura em Laranjeiras era de 5 graus. Em Laranjeiras, uma referência ao Palácio das Laranjeiras, onde foi assinado o AI-5, pelo já citado aqui pela minha colega de bancada, né? Eles têm a reunião no Palácio das Laranjeiras e assinam o AI-5, que é um endurecimento do regime, né? Que permite ali cassação de mandatos, que vai provocar o fechamento do Congresso. Então, assim, e ao longo da ditadura, então é importante que a gente diga isso. A grande imprensa muitas vezes endossou narrativas de que presos não estavam sendo torturados, endossou narrativas de que as pessoas que na verdade eram mortas estavam presas. Então, assim, é importante que a gente entenda esse período, né, que foi um período em que a grande imprensa de fato apoiou ali não só o ato do golpe em si, mas como durante muito tempo apoiou aquela sucessão de governos ditatoriais, tá? A gente vai continuar falando disso. Eu tenho aí preciso fazer as ressalvas, mas enfim, eu queria só fazer as respostas. Uma pergunta que você estava falando aí, me deu uma dúvida que a grande mídia apoiou o golpe, a gente sabe. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, citar aqui a Globo, que várias novelas sofreram censuras e vários jornais impressos também vinham censurados, né? Uma tarja preta, assim, nas páginas. Às vezes as notícias ficavam até meio esquisitas porque você não conseguia ler todas as notícias, porque tinha lá uma tarja enorme, cobrindo várias palavras. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque fica meio... Né, de uma certa forma está apoiando, mas ao mesmo tempo tem uma censura grande na imprensa. Exatamente, é uma excelente pergunta, porque a gente vê isso, e que ao mesmo tempo que houve esse apoio institucional, a grande imprensa também foi... Ela teve que se confrontar com a dureza desse regime que matou, torturou, fez com que pessoas desaparecessem, que jogou corpos no mar. Então, assim, a grande imprensa ela teve que se deparar com uma censura muito dura. Novelas foram censuradas, né? E aí o Estado de São Paulo, por exemplo, foi um jornal que sofreu de modo muito forte a presença da censura, né? Havia, para a gente explicar para quem está nos ouvindo, a censura prévia, quer dizer, havia um censor enviado pelo governo, ele ficava dentro das redações para dizer o que podia ou o que não podia ser publicado. E aí, no momento histórico do jornalismo brasileiro, o que faz o Jornal Estado de São Paulo? O Jornal Estado de São Paulo, ele começa a publicar numa forma de dizer aos seus leitores, olha, estamos sob censura e não podemos fazer o jornalismo que a gente pensou que ia poder fazer, né? Nós não podemos contar o que a gente gostaria de contar. Eles começam a publicar poemas de Camões ou receitas de bolo no lugar das reportagens que tinham sido censuradas, tá? Então, como eu disse, nessa grande imprensa que apoiou o golpe, a gente tem que destacar também alguns desses momentos. As coisas não se anulam, nós não somos prudentes, é importante que a gente pergunte e que a gente explique isso. Houve um apoio ao golpe, ao regime, até o fim. Muitos jornais continuaram apoiando aquele regime ditatorial até o fim. Em outros houve nuances ali, né? Houve momentos de confronto e de conflito, porque o jornalismo, como diz o Bourdieu, é um campo de luta. O jornalismo é um campo de luta. Então, essa luta se fez muitas e muitas vezes. Então, quando, por exemplo, é assassinado o jornalista Vladimir Herzog, eu vou recorrer aqui às minhas anotações, porque em 1975, né, quando o Herzog foi assassinado, em 1975, o jornalista, ele era então diretor da TV Cultura, né, em São Paulo, e ele é assassinado pela ditadura. No período em que o Brasil já vivia, então, acho que seria a abertura lenta, segura e gradual, ele foi assassinado sob tortura, né, ele foi torturado até a morte, e o governo tentou encobrir e dizer que ele tinha se matado. E a grande imprensa, houve reportagens importantes sobre isso, tá? Então, eu trouxe aqui, para as minhas indicações, já a gente pode falar dele, um livro com 10 reportagens que abalaram a ditadura. Então, resumindo, houve esse apoio e houve momentos de conflito também. É importante também que a gente diga isso. Não é linear e não é preto no branco, né? São várias nuances ali dentro desse período. Bom, Fernanda, falando assim de um assunto delicado, você tocou sobre tortura, falou sobre censura, assim. Então a gente vai falar também dessa figura muito importante, muito presente no passado e no presente do Brasil, que é a Dilma Rousseff. É possível fazer um paralelo, uma ponte sobre o golpe de 64 com o impeachment da Dilma, que foi uma pessoa que foi torturada, mas também chegou a ocupar o cargo mais importante do Brasil? Eu acho essa pergunta muito pertinente, porque quando houve o que eu considero um golpe contra a presidenta Dilma eleita, uma presidenta constitucionalmente eleita, não houve um golpe militar, mas um golpe parlamentar, também já dei essa aula, e eu entendo que a grande mídia também, ela criou condições, ela amplificou um movimento de protesto, e também ajudou a criar aquele caldo que favoreceu e acabou permitindo a deposição da então presidente Dilma Rousseff. E é importante que você pergunte que sim, foi uma pessoa
que participou da resistência contra a ditadura, foi uma militante política, foi torturada, né? O depoimento dela é muito bonito, muito tocante mesmo, e foi uma presidente, foi uma ministra, e quando foi presidente, ela foi muito questionada. Tem uma situação importante no Senado em que um senador diz assim, então, ela era ministra, então isso quer dizer que a senhora mentiu quando a senhora estava na tortura? Ela disse, senador, eu menti, porque na tortura a gente precisa sobreviver. Então tem esse depoimento dela muito forte, e acho muito importante que a gente destaque que na sessão do impeachment, né, na sessão em que a Câmara aprova a abertura do processo de impeachment da Dilma, o então deputado Jair Bolsonaro faz o voto dele exaltando o brilhante Ustra, né, um reconhecido torturador, né, foi identificado pela justiça e foi punido, né, quer dizer, não é que foi punido, ele respondeu a um processo no qual ele é identificado como tal, e o então deputado Jair Bolsonaro vota pela abertura do impeachment e celebrando o brilhante Ustra, que era o torturador, tinha sido torturador da então presidente Dilma Rousseff. E eu acho importante como aquilo naquele momento passou e a gente achou que era possível permitir aquilo, alguém exaltar a tortura numa sessão pública do parlamento, né? Então, e aquilo se desdobrou, como depois aí a gente viu, né? Em um governo que atacou mais uma vez o Estado Democrático de Direito e voltou a defender práticas muito condenáveis, voltou a dizer que não houve tortura no Brasil, né? Então, importante a sua pergunta nesse aspecto. Agora, aproveitando você falou isso, me surgiu aqui também uma dúvida de momento. É uma pergunta aberta, tá, para vocês dois. Vocês acham que o impeachment da Dilma, apoiado pelos políticos, né, obviamente, e também pela imprensa, teve alguma coisa a ver, ou foi um ponto a mais por conta da comissão que ela instaurou, a Comissão Nacional? Eu diria que já iniciando, tem muitas nuances, tá? Isso sim vai impactar, porque a gente tem uma relação, como eu falei, de apaziguamento, inclusive, com as ações militares. Todos os torturadores foram anistiados. Então, é um ponto. E no momento em que você abre as oitivas, e são horas a fio, ouvindo as sessões de tortura, por todas as torturas que essas pessoas passaram, esses torturadores têm nomes. Inclusive, não só aqueles que são agentes direto da segurança pública, como policiais ou militares, mas a gente vai ter médicos que vão assinar esses laudos. A gente vai ter uma série de profissionais que estão ali presentes, né, nas relações. E aí eu vou fazer um adendo a uma pergunta anterior que você fez. Vários desses censores, eles vão fazer parte do quadro da Polícia Federal, porque a partir da década de 70 você tem um concurso oficial para censor. E aí um dos critérios são vários critérios, né? Tinha que ter formação ou ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Então você vai ter muitos professores, historiadores, cientistas sociais, jornalistas, que vão passar nesses concursos. Essas pessoas permanecem na esfera do poder, porque a censura oficial, né, na Constituição de 88, você tem uma passagem ali, você não tem o censor propriamente dito, mas você tem lá uma censura, entre aspas, classificatória. Mas essas pessoas, concursadas, permanecem em seus cargos. E elas vão ser rearranjadas em vários espaços de poder. Então, elas permaneceram no poder. Esse é um ponto. O outro ponto é que os políticos que estavam ali, que apoiaram, eram da Arena, e apoiavam o golpe e participaram ativamente para a permanência dos 21 anos, eles também vão estar dentro do parlamento. Então essas figuras, elas não querem que suas memórias, né, esse constrói uma memória cristalizada, que Daniel Arão, né, professor de história da UF, vai sempre falar, né, parece até que não houve um apoio civil. E a partir do momento em que você tem redemocratização, todo mundo fala que foi contra. Não, a gente tem uma grande parcela da sociedade, por isso a gente chama muitas vezes ou de civil militar ou de empresarial militar, porque a gente tem uma participação efetiva, né, da sociedade. E nesse sentido, né, esse momento em que há o golpe, há um outro terceiro fator. A Dilma, no momento em que ela retoma, dar continuidade, né, às ações dos dois primeiros governos Lula, né, o primeiro e o segundo momento, e tenta dar continuidade, muitas ações e reformas neoliberais que muitos desses parlamentares eram contrários a essas ações, eles vão ver a oportunidade de ascender o seu vice ao poder para que essas reformas passem. E é o que vai acontecer. Reforma administrativa, está se tentando, né, mas a reforma trabalhista foi um caos para a sociedade de uma maneira geral. E outras reformas que vão acontecer e que aconteceram e foram possíveis naquele momento, com a retirada de forma avassaladora e imputando ela um crime que ela depois prova que não, né, as tais pedaladas fiscais, que não cometeu. E ela é absolvida por isso. E nem fica inelegível, porque isso é importante frisar. Ela é absolvida e nem inelegível, diferentemente de certas pessoas. É isso aí. Fernanda, você tem alguma coisa para acrescentar? Realmente só complementar, dizer que sim, eu entendo que o golpe contra a presidente Dilma, ele é um acumulado de fatores, mas entendo que sim, o enfrentamento de algumas questões, né, desse legado autoritário, sim, isso pesou também, como eu disse, é um conjunto de fatores, mas o fato dela ter aberto a Comissão da Verdade, né, eu me lembro, tem uma foto no dia da comissão, todo mundo aplaudindo a Dilma e os 3 comandantes militares, assim, me lembro bem dessa foto, né, aquele momento, aquela recusa explícita ao que estava se passando, então acho que isso é importante, e foi, tudo isso foi se juntando, as pedaladas viram um pretexto para a deposição da uma presidente constitucionalmente eleita, e mais uma vez a grande mídia, né, endossou esse discurso, aplaudiu, ou fez vista grossa, então acho importante, trazendo sempre para a questão aí da mídia, que é o ponto que eu venho tratar, dizer que eu entendo que isso aconteceu, sim, tá? Acho importante que a gente deixe isso bem explícito. Posso fazer um adendo? Claro, pode. Sobre essa questão da memória em si, propriamente dita. Há 2 semanas, 3 mais ou menos, eu participei de um ato na Unirio, que acabou também de instaurar sua Comissão da Verdade. E esse ato em conjunto com a FRJ, porque ambas as instituições foram impactadas por uma ação. Primeiro momento, que é o massacre da Praia Vermelha, onde, né, e aí graças à imprensa, a gente tem uma série de notícias, especialmente pelo Correio da Manhã, porque os outros vão dar um impacto menor, né, da violência dentro do espaço da universidade, 600 estudantes foram feridos. Mas o que aconteceu naquele momento? Quando a invasão, e lembrando, o massacre da Praia Vermelha era na Faculdade de Medicina da UFRJ. Esse espaço hoje é o complexo da
Unirio, completo ali. É a Unirio todinha. Então vocês imaginem, né? A Lalegoff pensando um monumento, um patrimônio-monumento, que era esse prédio que foi construído em 1918 para abrigar a Faculdade de Medicina, que antes ainda não existia, como o UFRJ, mas que viria a ser em 7 de setembro de 1920, a Universidade do Rio de Janeiro, que depois, né, a Universidade do Brasil, o UFRJ. Esse espaço ele foi criado para abrigar a Faculdade de Medicina. Existem várias disputas de memória sobre a derrubada desse prédio em 75. Mais um emblemático ano de 75. Por mais que a gente pense que estava a tentativa de abertura, mas vários eventos tristes vão acontecer. E em 75, novamente, a gente tem um caos, um outro tipo de violência sobre os espaços. O prédio ele é derrubado durante a ditadura. E esse prédio, né, vai dar origem à Unirio, que quem vai ganhar de presente, né, a reitoria da Unirio é o Guilherme Figueiredo, irmão que vem a ser irmão do nosso último militar presidente, João Figueiredo. No momento em que estava se instaurando o ato da comissão da Unirio, fizemos, o UFRJ, a Unirio, estudantes, servidores, de uma maneira geral, um ato em frente à biblioteca da Unirio, onde está a chamada Praça Guilherme Figueiredo, que é pertinho ali do Círculo Militar, na Praia Vermelha. A ideia, e aí, já no legislativo, para que essa praça seja rebatizada com o nome de Praça Autonomia Universitária. Por quê? Porque Rua Autonomia Universitária era o nome da rua que os estudantes, lá no massacre da Praia Vermelha, tinham rebatizado uma das ruas, iria se chamar Rua Autonomia Universitária. No momento em que a gente está lá, 3 militares chegam e ficam ao lado da placa Guilherme Figueiredo, da praça, para que ela não seja retirada. Ou seja, a vigilância continua. Mesmo havendo institucionalmente todos os caminhos, é dentro da universidade, do legislativo, e uma ação em conjunta oficial. Mas ainda há força e a pressão. Por isso a gente não pode arrefecer. É isso aí. Fernanda, agora, assim, como comunicadores, como é que a gente pode lidar com esses regimes autoritários ou esses momentos mais tensos da história? Como é que a gente consegue fazer um trabalho mais isento, mais ético, lidando com polarização, mas sem perder o profissionalismo? Olha, a gente tem que estar atento a contar as histórias, contar o que a gente está vendo, né? Então, eu vou dar alguns exemplos, acho que é importante. Durante o regime militar, houve grandes reportagens que fizeram esse trabalho mesmo, meio a um regime ditatorial, que fazia censura, que matava, que torturava. Então, assim, esse livro, que é a minha recomendação, 10 reportagens que abalaram a ditadura, é um livro que foi editado pela ABRAD, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e ele tem 10 casos de grandes reportagens publicadas durante o período ditatorial, né? Então, a gente pode citar algumas para que a gente esteja mais atento e não precise passar por tudo isso de novo. Acho que isso é muito importante. E uma das formas da gente não passar tudo isso de novo é a gente também estar atento à necessidade de mecanismos, atos que permitam contar o que aconteceu. Então, por isso é muito importante o trabalho de comissões como a Comissão da Verdade, que tem na FRJ, que teremos agora na UERJ. Por isso que é importante a atenção. O Brasil nunca fez a punição aos torturadores, diferente de muitos países, né, que tiveram seus regimes ditatoriais, como a Argentina, como o Chile. Esses países acertaram, fizeram algum tipo de acerto de contas, né, com esses torturadores. O Brasil não. O Brasil não fez, né, ficou tudo na lei da anistia. Então, até hoje, a mídia é muito tímida nesse aspecto, de cobrar a responsabilização dessas pessoas, né. Em geral, a grande mídia não trata desse tema, ou um pouco que acha que não deve reabrir esse tipo de ferida, enfim. Mas como eu fui muito crítica e continuo sendo, a grande mídia, acho que é importante também a gente trazer alguns desses exemplos, né, que permitem a gente pensar em que é possível fazer um trabalho jornalístico importante. Então, esse livro, ele traz, por exemplo, matérias sobre temas variados, denúncia de torturas, tem um grande material da revista Realidade, denunciando a fome. Realidade era uma revista muito importante, fazia grandes reportagens, né? E aqui é uma grande matéria dele sobre a fome. No momento em que o governo militar dizia que, olha, não temos fome, é o Brasil grande, é o Brasil que vai pra frente, eles relatam a fome. Um dossiê da Veja contando torturas. A própria cobertura da morte do Vladimir Herzog num jornal da imprensa alternativa. É importante destacar que houve imprensa alternativa muito importante, muito combativa no Brasil, né? O jornal Chamblês, o Pasquim, o Souza, a imprensa sindical. Então, é importante, esse jornal fez uma cobertura importante da morte do Vlado. Uma matéria importantíssima do Jornal do Brasil, do jornalista Marcos Sacorrêa, é a Operação Brother Sun. Ele descobre um documento que mostra, um documento oficial, ele busca lá nos arquivos americanos, um documento que mostra como houve interferência do governo americano na implementação do golpe no Brasil, tá? Então essa é uma matéria muito importante, sugiro que todos leiam. Duas matérias que eu acho importantíssimas da gente citar, trabalho com elas em sala de aula. Uma, o sequestro dos uruguaios, do jornalista Luiz Cláudio Cunha, uma matéria da Veja. O que aconteceu? Ele, jornalista, ele recebe uma denúncia anônima por telefone, vai a um endereço, e quando chega lá, o que ele percebe? Que são 2 militantes uruguaios que vão ser sequestrados no Brasil por agentes da repressão. E é esta matéria que prova a existência da chamada Operação Condor, que era a colaboração clandestina entre os aparatos repressivos das ditaduras do Cone Sul. Essas ditaduras, elas agiam em conjunto e mandavam policiais do Uruguai, vinham para cá prender e matar gente, e a polícia brasileira também ia para esses lugares, né? Então esse aparato repressivo, essa matéria que denuncia a Operação Condor e comprova a existência dela, e esses 2 uruguaios sobreviveram. Isso é muito importante. Essa matéria salvou vidas. Então, é um caso, assim, realmente eu estudo em sala de aula com os alunos. Uma matéria do Estado de São Paulo, logo que termina a censura, o Estado de São Paulo publica uma grande série de reportagens mostrando como viviam superfuncionários. Então, assim, acho importante que a gente, tendo esse entendimento crítico sobre o lugar do jornalismo no apoio ao golpe, que a gente também destaque momentos em que o jornalismo abalou a ditadura. Então esse é o título do livro, 10 reportagens que abalaram a ditadura, e aí eu me inspiro, né, para te responder, enfim, perdão pela resposta um pouco longa, mas... Alô, som, teste, né, 1, 2, 3, testando. Que, agora sim, o áudio está legal? Estar atentos para narrar esses fatos, né, e não perder o nosso lugar de contar histórias de modo crítico.
Então, é importante que a gente diga isso. No momento em que você me apresentou, eu até, assim, eu estou tão envolvida na comissão, né, nesse trabalho de comissionada, vamos dizer assim, porque é muito trabalhoso, rende, né, algumas tensões institucionais, como eu mencionei, mas eu tenho uma trajetória também na comunicação, entre aspas, porque na verdade eu sempre fui historiadora, só que meu mestrado e meu doutorado também na história, mas eu sempre trabalhei a censura à imprensa alternativa, porque me chamava muito a atenção os mecanismos, né, dentro da imprensa alternativa, até porque muitos desses jornalistas atuavam concomitante na imprensa, na grande imprensa. Então eu me dediquei a pesquisar o Pasquim, né, tanto na graduação, no mestrado e no doutorado, eu me dediquei ao Milor Fernandes. E aí eu quis entender a sua trajetória, tanto na grande imprensa, quanto na imprensa alternativa. Então, assim, reverberando, né, ao que já foi falado aqui, é muito importante também a gente perceber que muitos desses jornalistas, e aí reforçando aquilo que você perguntou, por mais que estivessem sob censura prévia, são indivíduos que estão ali numa disputa pela liberdade de expressão. Uhum. Então, tem também a sua ética, a sua moral, o ethos jornalista, em que ele vai estar ali, né, se posicionando diante da barbárie. Porque aí compactuar com situações em que ele está vendo a fome, está vendo a crise da meningite no Rio de Janeiro e não vai denunciar, então é nesse momento que algumas reportagens também começam, né, a driblar a censura prévia ou a ação de estar sempre encontrando subterfúgios para que as falas, né, algumas vezes mais elaboradas, se apresentem no jornal. E aí a gente vai para uma outra discussão, que é, será que toda a população em que, naquele cenário, a maior parte da população era analfabeta, conseguia entender o que estava sendo denunciado? Então é uma outra questão, é uma outra dinâmica. A gente também tem que pensar quem é esse público que está consumindo esses jornais. A imprensa alternativa, ela vai fazer um pouco esse papel também, de querer entender quem é que está lendo o jornal, para saber como é que eu vou dialogar com esse público, para fazer essa denúncia, para fazer essa crítica. Então, assim, tem todo um trabalho. Depois, se vocês quiserem, como vocês falaram, né, para a gente, né, divulgar, também tenho aí, né, e aí tá a dissertação e a tese também, eu tento, né, de certa forma, pensar, claro, eu estou dentro do campo da história, mas quando eu passei pela banca, eu quis dialogar com a comunicação social, até porque eu estou falando, né, nesse sentido, para um público também específico, né? É mais ou menos isso. Só para a gente já vai entrar agora no final, né, da entrevista, infelizmente, porque acho que o assunto daria o dia todo, né? Conversar aqui com vocês daria horas, mas para a gente já partir para o final, eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, trazendo para os dias atuais. É claro que vestígios da ditadura existem, né, desde lá até agora, não tem um final, não foi interrompido. Algumas pessoas ainda continuam com uma visão a favor, né? E um ponto muito importante que a gente teve atualmente foi o 8 de janeiro, né? Foi aquela loucura, não sei como eu poderia usar uma palavra aqui para ilustrar o que aconteceu. E baseado nesse 8 de janeiro, como vocês enxergam essas movimentações? Vocês acham que no cenário atual do Brasil existe uma possibilidade de um golpe? Existe a possibilidade, não sei, como é que vocês enxergam essas movimentações que está aí desde, sei lá, 2018, 2019, e que perderam um pouco da força, mas como você falou, né, André, a gente tem que prestar atenção que não acabou, está aí. Como é que vocês enxergam essas movimentações? Não, eu acho importante que a gente entenda que há um campo político que claramente tem expressado que tem feito ameaças à democracia. Então, acho importante que haja a defesa da democracia, né, e que a gente lute pelo que foi tão duramente conquistado. Já que nós estamos aqui falando do golpe, dos 60 anos do golpe, então pessoas morreram, foram torturadas, pessoas desapareceram,
jovens, mais jovens do que vocês. O movimento secundarista foi muito importante. Jovens que estavam no colégio e entraram na luta. Então, foi uma geração de muito idealismo e que lutou para defender um sonho, lutou, a gente pode questionar métodos, mas que lutou em defesa da democracia. Então, assim, acho que é importante que a gente tenha isso em mente e que a gente esteja atento para que não nos roubem essa democracia tão duramente conquistada. Aproveitando hoje, não sei quando o programa vai ao ar, mas hoje, 3 de maio, é Dia Mundial da Liberdade de Expressão. Então, estamos falando aqui de jornalismo, de imprensa livre e de defesa de direitos. Então, é importante que a gente esteja atento para defender o campo democrático. Reforçando exatamente essa ideia. O golpe, ele tenta abalar a democracia, né? E essas figuras, a maior parte que está ali é usada sim como uma massa de manobra, mas elas são utilizadas a partir de grupos armados e que vão arquitetar várias ações em conjunto. Seja, né, tentar explodir uma bomba perto do aeroporto, fazer a movimentação até mesmo antes, né, nas eleições propriamente dito, tentar segurar a parte do aparato, né, e o aparelho estatal vai ser usado como também uma manobra para que impeça as populações de irem votar. Então, assim, as articulações, elas acontecem inclusive antes do 8 de janeiro. O 8 de janeiro é o que vai culminar, é a gota fora da bacia, mas outras ações já estavam acontecendo. E aqueles que vão estar ali, né, a ideia é que em várias instâncias do poder, essas articulações que aconteceram nos bastidores, elas não se concretizaram, de fato, para que todos esses grupos que estavam ali sendo articulados se implementasse novamente um golpe. E aí, nesse sentido, o que é importante entender golpes podem ser dados a qualquer momento, desde que você tenha literalmente uma vontade, uma participação, de um apoio dentro desse aparato, seja das próprias forças dentro do Estado ou desses grupos pertencentes à elite, né, do país, seja elite econômica ou política. E aí, nesse sentido, voltando a lembrar, a Dilma Rousseff, ela foi retirada do poder por um golpe. Não foi um golpe militar, foi um golpe parlamentar, como foi reforçado. Mas existem várias formas de se dar um golpe. E mesmo estando no poder, você consegue implodir ele por dentro, mesmo sendo eleito democraticamente. De certa forma, é só para a gente parar para pensar. No momento em que o governo Bolsonaro se instaurou, uma das primeiras coisas que foram feitas foi corte não só do Ciência Sem Fronteira, em que você vai produzir pesquisa, como também dentro das universidades, o corte de bolsas. Você começa a implodir as instituições por dentro. Isso é uma tentativa também, né, de você diminuir as forças, não só as forças, né, dentro da ciência ou as forças políticas, você retira dos cargos de comando de instituições importantes de pesquisa, como vai denunciar as queimadas na Amazônia. Você retira a pessoa que é o cientista responsável pelaquela denúncia e coloca alguém próximo a você. E aí, no caso mais grave, né, a gente não pode parar, a gente não pode, além de tudo, esquecer que a gente viveu um grande genocídio, que foi a pandemia. E as ações relacionadas a isso. Então, há outros crimes que precisam ser analisados durante todo esse contexto. Então, assim, muito também se tentou silenciar para que esse golpe fosse, de fato, em 8 de janeiro, efetivado, porque eles sabem que há uma série de crimes cometidos durante essa gestão anterior que estão vindo à tona e que vão ser julgados. Porque, a partir de uma democracia forte e suas instituições funcionando corretamente, os crimes cometidos por quem quer que seja vão ser julgados. E, de certa forma, né, penalizados se assim, né, for necessário, de acordo com aquilo que for a sentença. Assim a gente espera. Assim a gente espera. Né? Gente, de forma rápida, qual o principal legado das comissões da verdade e qual a importância de se falar de ditadura militar nos dias de hoje, 2024? É importante falar para não esquecer. É importante falar para conhecer a história,
é importante falar para que não se repita. Bom, falar rápido sobre as comissões para uma historiadora... Só para finalizar. É impossível. Mas um primeiro ponto, a gente tem que sempre lembrar, sim, né? E aí, lembrar é também uma forma de resistência. Lembrar né, e é aquilo que é uma frase emblemática para os historiadores. Os historiadores sempre lembram a sociedade aquilo que ela teima em esquecer. E, primordialmente, lidar com esse passado sem apaziguá-lo. Analisando esse passado para que, no presente, não tenha essa eterna sensação que esse passado não passa. Para que a gente tenha, a partir dessas experiências, e aí citando Koselleck, né, a partir dessas experiências vividas, que a gente tenha um horizonte de expectativas, transformado, democrático, mais justo, com uma equidade em nossas, né, não só na nossa sociedade, mas no mundo. Que ótimo, gente. Obrigada. E agora, para finalizar mesmo, que a gente vai dar dicas de filmes para as pessoas assistirem, séries, enfim, para deixar a galera mais por dentro do assunto. A gente também espera que pessoas mais novas estejam assistindo também nosso vídeo, então é legal que as pessoas vejam filmes relacionados ao assunto, né? E aí eu queria abrir espaço para vocês divulgarem. Pode ser filme, pode ser série, pode ser livro. A Fernanda trouxe aqui, né? Fernanda, por favor, mostra para a câmera também para a galera dar uma olhada no livro. E também projetos pessoais, né? Se vocês tiverem laboratórios, artigos publicados, se vocês estiverem trabalhando com grupos de estudos, façam, por favor, essa divulgação. Eu vou deixar, já falei desse livro, 10 reportagens que abalaram a ditadura, que foi publicado pela Abrage. Então é um exemplo, são exemplos, né, de reportagens que trataram de temas e que incomodaram muito a ditadura. Então essa é a minha dica. Para falar sobre o trabalho das comissões, é importante, antes mesmo da comissão, a gente tem um livro emblemático, de 85, no calor dos acontecimentos, né, que é O Brasil Nunca Mais. Um relato, e o subtítulo dele é Um Relato para a História, onde a gente já tem ali contido, em 1985, da editora Vozes, as falas de muitos desses sobreviventes. E aí, fazendo também uma propaganda do nosso trabalho lá da Comissão da Memória e da Verdade, a gente produziu uma série denominada Incontáveis, em que a gente trouxe quem são esses personagens que são incontáveis. As mulheres na ditadura, os trabalhadores na ditadura, os povos originários na ditadura, uma série de perfis que muitas vezes são incontáveis, literalmente, em termos numéricos, mas que também não são contados, narrados de uma maneira geral pela história oficial. E que a partir da Comissão Nacional da Verdade a gente tem ali nos volumes finais uma pequena menção a essas personalidades que foram importantes na luta contra a ditadura. Os povos LGBTQIA+, agora, claro que naquele momento a gente não tinha essa sigla, né, enorme, mas assim, nesse sentido a gente fez um documentário chamado, né, de uma série com esses 6 episódios, e ele está disponível no YouTube, no canal do YouTube do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Vocês procurando por Incontáveis na página, vocês vão achar, e ele é interessante porque eles são só 15 minutos, então você consegue não só trabalhar com alunos da graduação, mas também com o ensino médio, né, e o ensino fundamental, porque a gente priorizou pensar de que forma todo esse trabalho de pesquisa a gente pode chegar também às populações mais jovens, que infelizmente estão chegando na universidade com alguns discursos negacionistas sobre a ditadura. Então, o nosso combate ao negacionismo histórico, é com relação a essa ferramenta, né, esse documentário, que também é uma ferramenta pedagógica. Tá ótimo, gente. Obrigada. Só aproveitando a deixa que a Fernanda falou sobre outros países que estão julgando, né, e estão levando a sério, vamos dizer assim, entre aspas, porque, né, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala algumas coisas. Vou deixar também uma recomendação, um filme argentino, Argentina 1985. É maravilhoso. Que foi de 2022, né, com o Ricardo Darín.
Então, para a galera também assistir que a ditadura aconteceu em outros países, né? Não só no Brasil, na América Latina. Então, fica aí a recomendação, além dos outros filmes que a gente vai passar também uma listagem na descrição do vídeo. E é isso, gente. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, Andréia, por vocês estarem aqui, se dispuserem para vir aqui e para esse meu primeiro programa, minha primeira colaboração do Audiolab. Eu acho que assim, já entrei com o pé direito. Acho que já entrei com os dois, né? Foi ótimo. Entramos com o pé esquerdo. Eu também falo isso. Direcionar mais à esquerda. Eu também falo isso, cara. Mas eu falei, não, vou falar direito, porque a galera já tá mais acostumada. Só agradecer pelo convite e dar os parabéns aí ao Audiolab pelo trabalho e dizer que seguimos aqui à disposição para o debate. Também agradeço muitíssimo. Prazer em conhecê-los, né, pessoalmente. Prazer foi nosso. Foi ótimo, conheci também Fernanda, porque às vezes essas relações institucionais, né, e de outras áreas do conhecimento a gente não consegue integrar. Isso para mim foi muito importante saber que um público, né, jovem também vai... E a partir dessa nossa discussão aqui, nosso debate, também conheça um pouco mais sobre o que foi a ditadura no nosso país. É isso, que infelizmente tem gente que ainda se nega a entender, né? É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Gui. É isso, gente. Obrigada a todo mundo. Deixa eu agradecer também. Vou agradecer também. Claro. Gente, muito obrigado, Fernanda, Andréia, pela presença aqui, tá? Por aqui somos Guilherme e Camila para o Audiolab UERJ, a UERJ em todo lugar.